A Bíblia junto comigo, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Ainda sobre a semana missionária, nós teremos berçário de 0 a 4 anos funcionando. Então, você que tem o seu bebê, você não terá este impeditivo para vir até a casa do Senhor para este tempo. Teremos o berçário funcionando de 0 a 4 anos. Livro de Romanos, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 16. O tema da mensagem dessa manhã é o poder do Evangelho. Romanos, capítulo 1, versículo 16. A palavra do eterno Deus nos diz aqui o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que esta palavra possa, Senhor, em nome de Jesus, entrar nos nossos corações, a fim de que possamos cumprir, ó Pai, o ID do Senhor, que possamos crer mais no poder do Evangelho do Senhor e que, claro, ó Deus, possamos ser alimentados e relembrados de que o Senhor é tudo para nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. O mundo jaz no maligno. Conforme falei aqui na EBD dos adultos, Satanás tem influência, orquestra e domina um sistema mundano terrível que induz as pessoas a caminharem largamente para um colapso espiritual e emocional. Em 1 João 2, capítulo 18, nós vamos ver que existe um espírito atuando nos nossos dias de hoje, e é o espírito do anticristo, manifestado em muitos anticristos, conforme nos diz 1 João capítulo 2, versículo 18. E já desde aquele tempo, já havia uma percepção de que a última hora estava sendo vivida. Se há 2000 anos atrás já havia essa percepção, imagine hoje. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, onde o Senhor Jesus Cristo já está às portas. E eu vejo, irmãos, pelos olhos da minha fé, uma contagem regressiva acontecendo. 10, 9, 8, e esse número vai caindo. De repente, quando chegar no 0, a última trombeta soa e toda a igreja do Senhor Jesus se encontrará com Ele nos ares. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos entender que devemos viver este poder maravilhoso que é o poder do Evangelho de Jesus. O espírito do anticristo declara que Cristo não é verdadeiro, que não veio em carne, que a sua tentativa é de ludibriar as pessoas, negam a salvação. O espírito do anticristo nega a salvação, nega a fé, nega a graça, nega Jesus. E muitos que vivem debaixo da assolação deste espírito fazem a mesma coisa. São mentirosos, não conhecem a verdade, negam o Filho e negam o Pai. E as consequências são evidentes nos nossos dias, porque tudo já está profetizado nas Escrituras. Tudo. Quando vemos lá Timóteo 3, na sua segunda carta, o mundo está egoísta, as pessoas só pensam em si. Sim ou não? É impressionante que nos mínimos detalhes nós conseguimos contemplar isso. Nos mínimos. Nos mínimos. Uma senhora com um bebê no colo, para muitos, não é prioridade de nada. Não é prioridade de nada. Um idoso não é prioridade de nada. As pessoas sequer seguram a porta do elevador hoje em dia, porque 3 segundos vão fazer uma diferença enorme na vida delas. E isso é porque eu nem estou falando do trânsito. Conversando com o pastor, essa semana,
nós fomos ver um lugar para o impacto evangelístico do ano que vem da junta, e nós estávamos conversando, e esse pastor estava falando comigo, que ele tem uma bronca de alguém que vem pelo acostamento e tenta cortar, e ele disse assim para mim: eu não deixo não. Não deixo não. Errado não está, até que uma vez, numa dessa, ele foi, o cara parou do lado dele, começou a xingar ele com a esposa e com as filhas atrás. Estou quase falando o nome dele, né? Com as filhas atrás. É meu amigo, se você está assistindo, meu amigo, você sabe que é você, amo você, sabe disso. Mas ele, e aquela braveza toda, sabe, aquela coisa, e depois daquele dia que o camarada não deixava ele ir embora. Ele entendeu, quer saber de uma coisa? Mais vale eu chegar vivo e atrasado do que não chegar. Só que as pessoas hoje pensam muito em si. Muito em si. Quem tem meu Instagram agora já sabe quem foi, né? Pensei nisso aqui agora. O mundo, irmãos, está soberbo, está arrogante. As pessoas deixaram a humildade de lado. O mundo é blasfemador, atacam as coisas de Deus de maneira deliberada. O contexto do mundo é este. São desobedientes a pais e mães, a instituição, a autoridade que foi dada por Deus aos pais está sendo contestada nos dias de hoje por aqueles que têm a influência maligna, incentivando os seus filhos a desobedecer. São ingratos, são impiedosos, são amantes dos prazeres deste mundo, não têm aquela afeição natural mais, são implacáveis, inventam mentiras sobre outras pessoas. O espírito do anticristo está atuando nos nossos dias, porque nós estamos vivendo os últimos dias. O mundo é cruel, o mundo não tem mais domínio, tudo está fora de controle, são inimigos do bem, traidores, atrevidos, e o pior, são convencidos de que vivem a melhor fase da história humana. A questão é que quando nós vamos para as cartas do Apocalipse, e entendendo cada carta com a sua representatividade, nós conseguimos contemplar que até mesmo o meio dito evangélico está igualzinho. A igreja diz assim: nossa, como estamos bem, como temos dinheiro, como somos ricos, agora nós estamos enxergando tudo. E vem a palavra de Jesus dizendo: ah, vocês nunca estiveram tão pobres, vocês nunca estiveram tão cegos, vocês nunca estiveram tão despidos. Nunca. Nós estamos vivendo os últimos dias. E isso é evidente. Existe uma aparência de piedade, não, porque todos são amados. Não são. Não são. São amigos dos prazeres deste mundo. A palavra de Deus caindo em descrédito neste meio dito evangélico, onde aquilo que está escrito já não é mais bem assim. Estão se esquecendo do poder do evangelho. O Senhor Jesus, entenda o que eu vou dizer, o Senhor Jesus não precisa de nenhuma mente humana para alterar a palavra dele. O Senhor não precisa de ajuda para ninguém corrigir o que ele disse. O Senhor não precisa de ajuda para isso. Nós devemos ficar longe deste espírito que diz que Cristo não é Deus. Nós devemos ficar longe desses espíritos que simplesmente atacam a fé deliberadamente. Mas nós devemos, irmãos, nos levantar. E nós devemos enfrentar essa realidade terrível. E qual é a única forma? Pregando o evangelho de Jesus lá fora. Porque o evangelho do Senhor é poder. Poder que transforma, extremamente eficaz. A realidade é única. Ou o evangelho transforma a vida de uma pessoa, ou nada mais transformará.
Ideias surgem, ideias caem. Filosofias surgem, filosofias caem. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Por isso é este evangelho que deve ser pregado, não outra coisa. Nós, como cristãos, não devemos enfrentar essa realidade nos envolvendo em brigas e discussões, nada disso. Nós devemos nos envolver nessa briga, entre aspas, falando de Jesus e não criando contendas com ninguém. Nós devemos enfrentar essa realidade para libertar as pessoas dessa opressão que nós estamos contemplando. Opressão essa que vai desencadear em muitas confusões, em guerras, em morte, em tristezas. Hoje, através de Jesus, o poder do Evangelho pode impactar as pessoas, porque não foi assim com a gente. O Evangelho de Jesus é tão poderoso que só por ele, este coração aqui, o meu, que é extremamente rancoroso, pode lidar com isso. E pode ter ferramentas, e tem ferramentas para não ser rancoroso. É só pela graça do Senhor. Porque por mim mesmo, quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo muita coisa boa, mas eu vejo muita coisa ruim. Mas o poder do Evangelho é tão intenso, tão grande, que muda este coração rancoroso. Mas é só eu proibir que este poder exerça influência na minha vida e aquele velho Carlos Júnior volta. Os crentes, irmãos, não podem se envergonhar do Evangelho. É uma declaração linda que Paulo diz aqui, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Antigamente, nós ouvíamos a seguinte expressão, crente 007. Aquele que esconde, né? Aquele que é o agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Mas nós devemos nos posicionar como cristãos, como servos do Senhor. Nós não devemos nos envergonhar de quem somos. E quem é que nós somos? Filhos do Altíssimo Deus, servos de Jesus Cristo. Nós não podemos nos envergonhar de Jesus, porque quando nós nos envergonhamos, aliás, quando nós envergonhamos o Evangelho de Jesus, nós envergonhamos o próprio Jesus. E Paulo vai dizer claramente, eu não me envergonho de Jesus, eu não me envergonho do Evangelho. Em um ambiente hostil, nós devemos falar quem somos. Nós devemos falar quem somos. Nós não devemos nos curvar a essas pregações e ao espírito do anticristo. Porque o nosso coração não pode ser do mundo. O nosso coração não pode ser do diabo. O nosso coração não pode ser do espírito do anticristo. Porque o nosso coração tem dono. E o dono do nosso coração é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Jesus. E quando nós não nos envergonhamos, nós vamos dizer que em Jesus há satisfação, em Jesus há solução, em Jesus há transformação. Mas também vamos dizer que aqueles que não se convertem a Jesus, ao Evangelho de Jesus, sofrerão as consequências terríveis que essa decisão traz. Porque parece que falar do inferno não pode. É uma mensagem impopular. É uma mensagem assim, não. É complicado falar do inferno. Alguns meses atrás preguei aqui sobre os horrores do inferno, e esses horrores são verdadeiros. E quem não se converte a Jesus, vai para lá. Alguém, num dos cursos que fiz, disse o seguinte: quando você for evangelizar, você pode falar sobre tudo, menos do inferno. Não, porque falar do inferno... mas o inferno é real? Nós não podemos, em nenhuma hipótese, esconder a verdade. Porque se está na Bíblia é porque Deus disse, se está na Bíblia é porque Deus quer que nós falemos. Se Ele não quisesse, não estaria. Mas Ele quer que nós falemos.
O Evangelho tem o poder de salvar a todos. O que o texto diz aqui? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu, seja gentil, seja branco, seja preto, seja amarelo, seja alto, seja baixo, seja idoso, seja meia-idade, seja jovem, seja criança, seja adolescente. O poder do Evangelho é capaz de salvar a todos, louvado seja Deus. E a palavra poder aqui é a palavra dínamos, é a palavra que foca numa explosão, em algo extremamente poderoso. E sim, irmãos, pense aí na sua vida agora, quando Jesus chegou. Pense como seu coração ficou. Tem uma música, não tem? Que no dia em que me converti, oh, que alegria eu senti, não é alguma coisa assim? Porque é uma alegria intensa, uma alegria imensa, e no dia em que Jesus entrou no nosso coração, isso causou uma explosão de alegria. Nós passamos a nos sentir leves, aliviados, e este é o poder do Evangelho. Só que isso não pode ficar só em nós. Este poder que exerceu, exerce e exercerá algo tão poderoso em nosso coração deve ser compartilhado para que outros experimentem também a mesma alegria, a mesma graça e o mesmo amor que foi oferecido por Jesus na cruz a todos os homens. Nós precisamos entender isso, porque o poder do Evangelho alcança a todos, pode salvar a todos. Os mais bárbaros, os mais terríveis, os mais do ponto de vista humano pecadores. Porque não foi assim em Nínive? Assassinos, soberbos, mas que depois do impacto do Evangelho, os seus corações ficaram no chão e se humilharam. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram roupas feitas de saco, do maior até o menor. Quando o rei ficou sabendo disso, o rei proclamou um jejum coletivo e ele disse: quem sabe Deus não manifestará a sua misericórdia. É só ler lá Jonas 3, a partir do versículo 5. Clamaram por misericórdia e encontraram misericórdia, porque todo aquele que clama pela misericórdia do Senhor, encontra a misericórdia do Senhor. Todo aquele que clama pela graça do Senhor, encontra a graça do Senhor. Todo aquele que clama pelo amor do Senhor, encontra o amor do Senhor. E todo aquele que clama por salvação, recebe a salvação do Senhor. E o poder do Evangelho é maior do que o pior pecado que qualquer humano possa cometer. Nada é mais poderoso do que Jesus. Nada é mais poderoso. O poder do Evangelho atingiu Zaqueu, aquele publicano de baixa estatura, que subiu em uma árvore para ver Jesus, mas mal sabia ele que Jesus já o enxergava há muito tempo. E depois que se converteu ao Senhor, olha o que o poder do Evangelho faz. Ele declara que restituiria 4 vezes mais aquele que ele supostamente havia roubado. É o poder do Evangelho. Essa história está lá em Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. Este poder é o mesmo poder que atingiu em cheio aquela mulher samaritana, que do ponto de vista moral já estava completamente destruída, mas quando Jesus chegou em sua vida, o Evangelho a restaurou por completo e ela se tornou uma evangelista, e vidas chegaram ao encontro de Jesus através do testemunho daquela mulher. O Evangelho faz isso, o poder do Evangelho faz isso. É o mesmo Evangelho que uniu homens das mais diversas personalidades e trabalhos convergidos em um só propósito, que era anunciar Jesus Cristo, porque os apóstolos foram enviados, os apóstolos da Bíblia, não os apóstolos mentirosos que nós estamos vendo hoje, mas os apóstolos da Bíblia, aqueles que tiveram contato com Jesus verdadeiramente, que alguns ali não se gostavam, sabia? Alguns ali não se gostavam. Eu fico imaginando Simão o Zelote olhando para Mateus o publicano.
aquele olhar fulminando. Porque os irmãos sabem que os zelotes, a diversão deles era matar publicanos. Mas que, pelo poder do Evangelho, foram unidos para algo muito maior. Irmãos, nós temos que unir em favor disso. Nós temos aqui cada um com a sua personalidade. Mas ninguém aqui pode dizer que Jesus Cristo não é o Senhor. Porque todos aqui concordam nisso. E é em torno disso que nós devemos ir. É em torno disso que nós devemos viver. É o poder do Evangelho que uniu ricos, pobres, pescadores, um publicano e até um fariseu numa causa verdadeira e única. O Evangelho é poderoso para salvar a todos. Quando você vê a escolha lá dos apóstolos em Mateus 10, você vê exatamente tudo isso que eu estou dizendo. E o que dizer daquele que perseguia os crentes, que matava os crentes, que era extremamente zeloso em sua religiosidade, mas que de repente, em uma estrada indo para prender mais crentes, teve um encontro com Jesus e o próprio disse assim: ei, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E ele, ao ouvir aquela voz, ao ver aquela luz, se prostrou diante do Altíssimo Cristo e disse: Senhor, quem és tu? E ele disse: eu sou Jesus a quem você persegue. Duro é para você dar murro em ponta de faca ou recalcitrar contra os aguilhões. É terrível para você. E aquele homem que perseguia os crentes pelo poder do Evangelho se tornou perseguido. E pergunta para ele o que ele preferia. Então, o poder do Evangelho transforma completamente a mente das pessoas, a vida das pessoas, a conduta das pessoas. O poder do Evangelho restaura qualquer coisa que está destruída. Este Evangelho que chegou aos nossos corações defeituosos e cheios de problemas, mas é um poder que exerce uma força tão grande em nossos corações, que mesmo assim nós seguimos firme adorando ao Senhor. Por isso que nós não podemos deixar este poder sem uma atuação presente na vida dos perdidos. Nós não podemos em nenhuma hipótese, porque é o poder para salvar o pecador. Chegou a hora de anunciarmos este Evangelho, porque este poder está sobre nós, está em nós e deve sair através de nós também. É o poder do Evangelho, poder da graça de Deus, é o poder do amor de Deus. E no versículo 17, nós enxergamos também que este poder, além de salvar a todos, também pode justificar a todos, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Aqueles que vivem por este Evangelho estão debaixo da justiça divina. E a justiça divina que declara dos altos céus a inocência a todo aquele que crê. As pessoas são culpadas pelos próprios pecados. Quem é que vai avisá-las disso? Somos nós, em nome de Jesus. Porque este Evangelho impacta. Este Evangelho causa uma dinamite. Você crê nessa explosão que o Evangelho causa no coração de uma pessoa? Se você é salvo, você crê porque causou no seu. Você acredita que este Evangelho é capaz de libertar as pessoas de qualquer pecado? Porque a justiça de Deus não é a justiça humana. A justiça de Deus não vem através de um veredito onde alguém defende, alguém acusa. Não, o veredito de Deus e a justiça de Deus vem através do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Essa é a justiça divina, é debaixo do seu amor. Então quem crê é salvo, mas quem não crê já está condenado. E essa fé é uma fé que sabe que o Senhor é capaz de salvar, de transformar. É uma fé que sabe que o Senhor jamais vai abandonar os seus. O nosso Evangelho é Cristo, o nosso Evangelho é verdadeiro, o nosso Evangelho é real. O nosso Evangelho é poderoso, então nós devemos viver por Ele. Então nós devemos viver nele. Então nós devemos, irmãos, adorar o tempo todo a Jesus.
E essa adoração é manifestada de diversas maneiras. Levando a sério as coisas do Senhor, declarando guerra contra o pecado, sendo comprometido com a oração, sendo comprometido com a palavra, sendo comprometido com a igreja, sendo comprometido com a fé, com a doutrina, e sendo comprometido com a evangelização dos perdidos. Todo este comprometimento vai provar que o Evangelho é poderoso, poderosíssimo. E a graça do Senhor é poderosíssima, manifestada através desse Evangelho maravilhoso. Então, o que é que nós vamos decidir? Vamos viver a nossa vida de fé em fé, vivendo, respirando, pensando, sentindo este poder maravilhoso que é o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ler todos juntos o versículo 16 novamente? Vamos lá? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Louvado seja Deus. Convido você a baixar a sua cabeça. E eu quero perguntar para você, meu irmão e minha irmã, você quer viver por esse Evangelho? Você quer viver debaixo do poder desse Evangelho? Mas aqui a pergunta exige uma atitude prática. Você vai viver? Se você quer viver e quer pedir a ajuda de Deus para viver debaixo desse poderoso Evangelho, primeiro para a sua edificação e depois para a evangelização dos perdidos, eu convido você a ficar em pé. Alguém assim? Amém, 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 amém. Muitas vidas, glórias a Deus. Eu quero viver pelo poder do Evangelho. Amém. Eu quero viver pelo poder do Evangelho. Amém, amém. Pessoas não param de ficar em pé, glórias a Deus. Quantas gente, amém. Há mais alguém? Eu quero viver pelo poder do Evangelho. Eu entendi. Eu quero. Eu não vou me envergonhar do Evangelho, seja diante de quem for. Há alguém assim? Fique de pé também. Eu não vou me envergonhar diante do Evangelho de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Eu não vou me envergonhar. Amém. Glórias a Deus. Jovens, adultos, amém. Louvado seja Deus. Agora você está aqui nessa manhã e ainda não descobriu este Evangelho, ainda não descobriu Jesus, mas nessa manhã você chegou até aqui e quer dizer, eu quero esse Evangelho na minha vida, eu quero Jesus na minha vida. Alguém assim? Levante sua mão ou fique em pé. Alguém assim? Em nome de Jesus. Faça o sinal. Eu quero Jesus na minha vida. Alguém assim? Eu quero orar por você. Alguém? Eu ainda não conheço este poder maravilhoso, mas eu quero este poder na minha vida, eu quero Jesus. Se você ficou em pé e ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus e quer tomar, deixe-me ver, levante sua mão. Alguém assim? Eu quero orar por você. Alguém? Eu convido todos agora a ficar em pé e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muitos foram, ó Pai, os que ficaram em pé, no qual eu também estou incluído, ó Deus, para não ter vergonha do Evangelho, mas ao contrário, viver debaixo do poder desse Evangelho, poder que salva a todos, poder que transforma a todos, poder que justifica a todos. Não há nada mais poderoso do que o Evangelho de Jesus. Não há nada mais poderoso do que a salvação dada por Jesus. E por mais que o mundo esteja terrível, e por mais que o espírito do anticristo esteja rondando,
Ó Deus, nós aqui nos levantaremos em nome de Jesus para viver e pregar a salvação àqueles que precisam. Nós não nos envergonharemos do Evangelho de Jesus. E oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos cantar este hino, manifeste essa alegria, a alegria do dia em que você se converteu. Manifeste essa alegria em nome de Jesus.